Amém, irmãos. Mais uma vez estamos aqui no nosso culto de quarta-feira, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos começar com louvores. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Às vezes a gente olha para o nosso redor e a gente só vê os nossos problemas, e aí a gente acha que tudo é maior que a gente. Mas a gente tem que entender que, independente do tamanho do nosso problema, independente de quão grande ele pareça, Deus é maior. E Deus vai à frente de tudo, de tudo. A gente só tem que agradecer e louvar o nome do Senhor, porque Deus é soberano a tudo. Se Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser. A gente só tem que confiar. Acredite, Deus é maior do que tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo. A situação às vezes foge ao nosso controle, foge ao controle do homem, mas nunca vai fugir do controle de Deus. Aleluia. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra comparar, não dá pra imaginar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até no infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a tua história. Hoje aqui, hoje
hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra comparar, não dá pra imaginar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até no infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a tua história. Hoje aqui, hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Faz profeta entregar. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até no infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a tua história. Hoje aqui, hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer e a água subir. E se Ele... Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. A graça e a paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor por estarmos mais uma semana na casa de Deus, mais um culto de estudo, de louvor, de adoração ao Senhor. E hoje nós vamos estudar um pouco, irmãos, a partir de hoje, durante um período que estivermos ainda nesta pandemia, ainda com os cultos sem aglomeração. Vamos estudar alguns tópicos no livro de Tiago, na carta de Tiago. Mas antes de abrirmos a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, eu quero orar com você. Nós temos tido 2 cultos presenciais na igreja
Na quarta-feira, culto de estudo, oração, louvor. E aos domingos, sempre com o nosso culto dominical de louvor, de adoração, pregação da palavra. Sempre lembrando os irmãos que nesses 2 dias a igreja vai estar aberta, horários diferentes, na quarta-feira às 19h30, nos domingos às 17h30. E a igreja estará aberta e você poderá trazer sua contribuição, trazer sua oferta e louvor ao Senhor. E você poderá vir à igreja também, fazer o seu momento de oração, de louvor, entregar o seu culto ao Senhor juntamente conosco aqui. Vamos orar então, irmãos, por esse momento que nós estamos vivendo. Momento difícil, irmão, momento onde nós temos percebido a dificuldade, as lutas que têm se alastrado no Brasil e em todos nós. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite, Pai, neste dia que nós te glorificamos, Pai. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque sabemos que tudo está no controle do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, como diz a tua palavra. Senhor, nós queremos, ó Pai, continuar pedindo, insistindo ao Senhor pelo Brasil, pela nossa nação, Pai, pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente. Estamos vivendo, Senhor, dias tão difíceis, Senhor, onde a disputa, a luta, a guerra, a corrupção, a mentira tem se alastrado, Senhor, no governo brasileiro, nos nossos políticos, das nossas autoridades. Também, Senhor, estamos em volta deste coronavírus, que tem, Senhor, sido algo tão ruim para o país, para todos nós que somos brasileiros, para os milhões que estão desempregados, para os milhares que estão no leito dos hospitais, para aqueles que estão em suas casas, oprimidos, ó Deus, incrédulos, com medo por conta da situação que ora vivemos, e que nós intercedemos ao Senhor, que traga uma solução, que traga uma resposta para este momento que nós estamos vivendo. A igreja, Senhor, continua firme, a igreja continua de pé, e ela não vai parar, Senhor, porque nada poderá impedir o avanço da igreja, mas a igreja só caminhará se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver com a sua igreja, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, pelas tuas ovelhas, pelo teu povo, por cada pastor, Senhor, por aqueles que estão doentes, ó Pai. Sabemos que muitos dos teus filhos, das tuas ovelhas, estão doentes por conta dessa situação, meu Pai. Por isso te pedimos cura, libertação nesta noite, Pai. E a tua graça venha sobre o teu povo, Senhor, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu lhe convido, meu irmão, a partir de hoje, algumas quartas-feiras, estudarmos juntos a carta de Tiago, o livro de Tiago. E vamos hoje ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos dividir essa carta, esse livro, em alguns tópicos, alguns estudos, e analisar, refletir, pensar nesse livro tão importante, irmãos. Um livro pequeno, apenas 5 capítulos, mas de uma mensagem tão poderosa e tão contemporânea, irmãos. Uma mensagem atual para os nossos dias. Tiago capítulo 1, do verso 1 ao 4 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Irmãos, esta carta, como estávamos dizendo, é uma carta onde esse homem de Deus, pastor, um grande líder
da igreja dos Hebreus, que Deus levanta para falar, como ele mesmo diz no versículo 1, as 12 tribos que se encontram dispersas. O que nós podemos perceber nesta carta, neste livro, é uma carta pastoral, uma carta exortativa, uma carta ou um livro que vai tratar justamente de problemas que a igreja iria enfrentar, e Tiago é usado por Deus para os orientar. Este é o propósito desta carta. Tiago queria ajudar aquela igreja que estava dispersa, por isso aparece a palavra aqui, dispersão, porque eles estavam dispersos, porque havia toda uma confusão, havia muita luta, muita dificuldade, havia muitas provações. E nós queremos pensar um pouco hoje à noite, não vamos nos demorar muito, mas estaremos a cada quarta-feira aqui estudando uma porção mais desta carta. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre as transformações através das provações. Nesses 4 versículos, nós vamos encontrar o apóstolo Tiago, o servo de Deus, trazendo-nos à tona algumas soluções quando as provações nos sobrevêm. Ele vai nos mostrar, ele vai falar com a gente algumas características que acontecem quando nós estamos nesse processo de transformação por conta das provações. Uma coisa interessante, irmãos, antes de entrarmos nos pontos que queremos nos deter nesta noite, nesse estudo, é que Tiago está escrevendo para uma igreja que se apresenta com problemas de imaturidade cristã. Eu tenho falado aqui algumas vezes na igreja, irmãos, e onde tenho pregado e ensinado, eu sempre falo sobre maturidade cristã. Como é importante a maturidade cristã. E eu gosto sempre de lembrar que esta palavra maturidade não tem a ver com uma idade, com a pessoa que é velha, com a pessoa que é muito vivida ou experiente. Não. A palavra maturidade, ela tem a ver com o estado, com o momento em que a pessoa se apresenta com uma ideia madura de vida. Uma ideia de uma pessoa experiente, embora seja nova na idade. Maturidade nem sempre tem a ver com idade avançada, porque às vezes nós encontramos algumas pessoas com muita idade, mas com a maturidade desse tamanhinho. São meninos na fé, crentes que às vezes têm 30, 40 anos de igreja, não sabe um versículo decorado, não aprendeu nada da Bíblia. A fé é bem pequenininha, a capacidade de conhecimento quase nada. Então é uma pessoa que tem muitos anos na igreja, muitos anos de vida, mas com imaturidade cristã. É como Paulo chamava de meninos na fé. E esse era um dos problemas da igreja a qual Tiago estava escrevendo. Aquelas nações, aquele grupo de judeus que estavam vivendo dispersos por conta da morte de Cristo, por conta de que os apóstolos se espalharam, a igreja ficou um pouco sem norte, sem direção, e agora Tiago vem os ajudar nesse processo, e ele agora vai começar a tratar, porque eles estavam vivendo justamente com o problema da imaturidade. Eles não conseguiam ser guiados apenas pela palavra de Deus, pelos ensinamentos que outrora tiveram. Eles tinham muitas dificuldades. E no versículo 1 que nós lemos aqui, Tiago vai falar justamente sobre a característica que existia naquela igreja, naquele grupo de irmãos, que era justamente a incredulidade. O próprio Tiago, ele chega a dizer que ele não cria que Jesus era o Senhor. Tiago declara no decorrer da sua vida
que ele não acreditava piamente em Jesus Cristo, que ele era o Senhor, que ele era o Messias. E aí, lá na frente, com o passar do tempo, assim como foi não só com Tiago, mas com tantos outros, como Pedro, por exemplo, todos nós sabemos que o nosso irmão Pedro, quantas vezes Pedro falhou? Por conta de quê? Por conta de que Pedro estava num processo ainda de imaturidade, por que não dizer de incredulidade diante de Jesus Cristo. E aí Tiago começa a relatar justamente que neste processo de incredulidade, e interessante ele destacar aqui, né, que ele se apresenta como servo de Deus, no primeiro versículo, né? Tiago, servo de Deus, as tribos que se encontram dispersas. Ou seja, a incredulidade estava no meio deles, a imaturidade estava no meio deles, a falta de convicção estava no meio deles. E Tiago vai justamente escrever para que eles pudessem, a partir de então, se tornarem crentes firmes, crentes maduros, crentes seguros. Este era o objetivo da carta de Tiago. Portanto, Tiago começa nesse versículo primeiro, trazendo à tona a ideia de que eram servos e de que eles precisavam tomar uma posição nas suas vidas, e que eles iriam enfrentar as provações. Não destaquemos, irmãos, não esqueçamos jamais que no processo de vida cristã enfrentaremos as provações, passaremos por provações, mas seremos transformados. As provações serão como que degraus na nossa caminhada com Deus. Segunda coisa que nós vamos perceber é que Tiago vai mostrar que neste processo de transformação, as aflições farão parte da vida da gente. Tiago vai deixar muito claro que para que houvesse em muitos servos de Deus a maturidade, a conversão plena, a firmeza, uma postura diferente, Tiago vai mostrar que as aflições faziam parte desse processo. Tiago vai mostrar algo diferente que a gente muitas vezes não consegue enxergar. A gente muitas vezes, quando eu falo a gente, eu me refiro aos cristãos do mundo pós-moderno, da igreja a qual nós estamos vivendo. A gente muitas vezes não entende o que tem a ver maturidade cristã, o que tem a ver um crente maduro com aflição. Às vezes a gente não consegue entender. Não, peraí. Às vezes parece que a nossa ideia é uma ideia de que não pode haver aflição na vida daquele que está sendo transformado pelo Senhor. E aí Tiago vai falar sobre isso. Veja aí no versículo 2, quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então veja que Tiago vai trazer à tona para eles a ideia de que no processo de transformação as aflições farão parte desse processo. E aí nós poderíamos citar, irmãos, tantos homens de Deus, por exemplo, o martírio de Estevão. Todos nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que fala da história da igreja. E nesse processo de história da igreja, a igreja foi sendo tratada, a igreja foi sendo lapidada como uma pedra preciosa, e nesse processo alguns tiveram que morrer. Alguns tiveram que enfrentar fortes aflições. E aí citamos aqui o exemplo do martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, aquele que primeiro morreu, aquele que primeiro, por causa do evangelho, entregou a sua vida ao serviço do Senhor, a obra do evangelho, foi Estevão, que foi apedrejado por conta do evangelho. Então aí, irmãos, nós começamos a entender o que Tiago está querendo nos ensinar, que o passar as provações faz parte da vida cristã, que o passar as provações é um processo que todos nós iremos enfrentar. Poderíamos assim dizer, irmãos, que vida cristã
não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, uma colônia de férias. Antes é um campo de batalha. Vida cristã, irmãos, não é dizer eu estou protegido, nada acontece comigo, nenhum problema vai acontecer. Isso não é verdade. Não é esse evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. O evangelho que Cristo nos ensina é o evangelho que iremos enfrentar aflições, provações, batalhas, dificuldades. E aí há uma frase que eu gosto sempre de trazer à tona quando eu falo sobre isso, sobre problemas, aflições, lutas, provas. E a frase diz assim: não somos poupados dos problemas, mas somos poupados nos problemas. Ou seja, Deus permite os problemas, Deus permite as provações, Deus permite as aflições, com o objetivo de quê? De que sejamos transformados, de que Ele nesse processo irá nos transformar. Seremos transformados se passarmos pelas aflições. A terceira coisa, irmãos, que nós precisamos perceber, e essa nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo pensando, é justamente, Tiago vai nos mostrar que as tribulações nos levarão à vitória. As tribulações, as provações, as aflições nos levarão ao triunfo, à vitória completa. Veja o que ele diz do versículo 3 e versículo 4 do capítulo 1 de Tiago: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui nós começamos a entender, irmãos, o quanto é importante esse processo de transformação. Nós cristãos, irmãos, aprendemos a importância de sermos transformados. A regeneração que nós aprendemos, o novo nascimento, nascer de novo, ter uma nova natureza em Cristo, isso é transformação. Nós cristãos precisamos ser transformados. E aí Tiago vai nos mostrar algumas verdades fundamentais nas provações da vida cristã. Vamos entender um pouquinho, irmãos, o que as provações farão na vida do crente. Por quê, pastor? Alguém poderia que está me ouvindo, assistindo, poderia dizer: por que eu preciso passar por provações? Por que a igreja enfrenta tantas provações, tantas lutas, tantas dificuldades? As provações, irmãos, elas fazem parte da vida cristã, como nós dizemos aqui. Eu me lembro de ter ensinado aqui na igreja que nós não acreditamos na teologia da prosperidade, que é uma teologia muito forte de algumas seitas aqui no Brasil. Algumas que se dizem até igreja, que precisamos ter cuidado. A teologia da prosperidade, ela traz consigo 3 pilares fundamentais. Eu já ensinei isso aqui aos irmãos. Isso eu já ensinei e tenho guardado na minha mente. O primeiro pilar, ela diz que todo crente não é mais pecador, não tem mais pecado, porque foi transformado, porque a vida foi restaurada, santificada. Então não é pecador, não tem problema, não tem luta. É o primeiro pilar da teologia da prosperidade. O segundo pilar da teologia da prosperidade é: nenhum crente santificado em Cristo fica mais doente. Que coisa terrível, né? Olha aí o coronavírus, né? Um monte de crente doente, né? A teologia da prosperidade falhou, né? Fracassou, porque tem tanto crente doente, pastor doente, né? Pastores morrendo por conta da Covid. Oxente, não são crentes eles? Não foram salvos? Não foram? Claro que foram, porque essa teologia está errada. Então o segundo pilar é:
ninguém fica doente, o crente não tem mais doença, o crente... Mentira. E o terceiro pilar dessa teologia da prosperidade, eles ensinam que todo crente, todo cristão deve ser rico, deve ter dinheiro, muitos bens. Por isso, teologia da prosperidade. Aí entra a ideia do decretar, mandar em Deus, ordenar a Deus, dizer a Deus como Deus deve agir. Então, essas e outras ideias da chamada teologia da prosperidade, nós cristãos não concordamos. Nós dizemos é mentira. E por que dizemos que é mentira? Porque nós encontramos respaldo na palavra de Deus para dizer, olha o que Tiago está dizendo aí no versículo 2: tendes por alegria passar provações. Ou seja, se eu estou passando uma provação, uma luta, uma guerra, glória a Deus. Acabamos de cantar, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Não é o que a gente está cantando? Então nós ensinamos o contrário do que a teologia da prosperidade e outras linhas errôneas também ensinam. Nós precisamos aprender que as provações na vida cristã têm propósitos, têm objetivos, não vem aleatoriamente, não vem só porque, não, tem propósitos, tem objetivos, e nós precisamos entender. Primeiro, em primeiro lugar, as provações são compatíveis com a fé cristã. As provas vêm, as lutas vêm, mas elas são de acordo com a minha fé cristã. Por exemplo, algumas pessoas, se perguntam: por que os crentes sofrem? Por que um crente passa privações? Por que um crente fica doente em cima de uma cama? Porque são injustiçados. Ora, irmãos, a Bíblia nos fala sobre isso em muitos momentos. Em nenhum momento o Evangelho de Jesus Cristo, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, em nenhum momento eles se esquivam de mostrar a verdade acerca de que nós, uma vez cristãos, passaremos por aflições. E aí você já sabe e conhece muito bem João capítulo 16, versículo 33, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Então, vamos explicar o que nós estamos querendo dizer em algumas respostas do porquê eu, crente, você, crente, servo de Deus, serva de Deus, por que você passa as provações? Primeiro, em primeiro lugar, por causa da sua humanidade. Se você é um ser humano, você é um ser humano aí, meu irmão? Então você passa provações por causa da sua humanidade. Porque você não é anjo, porque você não é Deus, não é Jesus Cristo, não é o Espírito Santo. Por ser um ser humano, vem as provações. Segundo, você tem as provações porque você é um pecador, porque você é uma pecadora. Se nós somos pecadores, com certeza virá sobre nós as mazelas por conta do pecado. Aí uma pessoa, quando morre, por exemplo, vamos supor uma pessoa que morreu de câncer. E aí ela morreu de câncer, e quando foi feito o diagnóstico lá, foi porque ela fumava. Passou a vida toda fumando. Que aí ela desenvolveu algo chamado cirrose, que ataca o fígado, ou ataca o estômago, ou a garganta. E esse mal aí, por conta do câncer, por conta do vício, leva aquela pessoa à morte. Então qual é o culpado aí? É Deus que é culpado? Não, o culpado é o ser humano, porque se deu ao pecado. Então, primeiro, a humanidade. Segundo, a pecaminosidade. Porque um pecador, uma pecadora, então automaticamente as provações vêm sobre a sua vida. Terceiro, irmãos, as provações vêm na vida do cristão, do homem e da mulher, justamente porque nós carregamos conosco o nome de Cristo. Só porque nós carregamos conosco o nome de Cristo, o diabo se levanta contra nós, se levanta contra as nossas vidas, por causa do nome de Jesus Cristo.
E quarto e último, as provações vêm na vida do crente, irmãos, porque elas visam trazer a glória de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, você e eu, amado crente, serva do Senhor, está sofrendo, passando uma prova, uma luta, é para glorificar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado nesta prova, nesta luta, para que o mundo veja e glorifique o nome do Senhor. Então, recapitule comigo as 4 coisas do porquê você e eu passamos provações. Primeiro, somos seres humanos. Segundo, a nossa pecaminosidade. Terceiro, porque temos a vida com Deus, uma vida cristã, carregamos o nome de Cristo. E quarto, para que a glória do Senhor seja manifestada. Então é por conta desses 4 motivos que nós passamos as provações. Elas vêm sobre nós. Ô irmãos, nós temos que entender isso, irmãos. Sabe, as provações virão sobre nós. Mas eu quero dizer uma coisa: as provações vêm, mas temos Deus que cuida de cada um de nós. Aleluia. Diga aí na sua casa: as provações vêm, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Eu tenho um Deus que cuida de mim. É igual aquele cântico, né, que a gente canta aqui na igreja: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Então, temos provas, temos aflições, temos lutas, mas Deus, irmãos, Deus, Ele cuida de cada um de nós. Em segundo lugar, irmãos, estamos falando sobre as provações da vida cristã. Tiago disse que as provações têm a ver com a fé cristã. Segundo, as provações para Tiago, elas são variadas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Para cada provação existe a graça de Deus para sustentar-nos, irmãos. Cada prova que vem sobre nós, vem, mas a graça de Deus é suficiente sobre as nossas vidas. Terceiro, irmãos, Tiago fala sobre as provações, mas Tiago afirma com toda certeza: as provações são passageiras. Aleluia. Como seria bom, irmão, se você entendesse isso nesta noite. As provações são passageiras, elas vão passar. Estamos há quase 3 meses, irmãos, desta pandemia, mas ela está indo embora. Aleluia. Ela está indo embora, porque ela é uma provação, ela é uma luta, é uma aflição que sobrevém sobre nós, mas ela é passageira. A palavra de Deus diz: o choro vem pela noite, mas a alegria pela manhã. Pode durar uma noite, mas a alegria vem. Também a Bíblia diz que depois da tempestade vem a bonança. Poderá vir uma tempestade sobre a sua vida, poderá se levantar uma luta, uma aflição, uma batalha, mas vem a alegria do Senhor, vem o conforto do nosso Deus. Então as provações, elas são variadas e são passageiras. E por último, irmãos, as provações são pedagógicas. Sabe o que isso quer dizer? Como o Tiago está mesmo dizendo aqui, ela vai nos ensinar. As provações nos ensinam, elas servem como uma escola da vida para a gente, sabe? Como se fôssemos meninos e Deus nos ensinando através das provações, das aflições, para a gente sobreviver, para a gente continuar crente, para a gente dizer: olha, eu enfrentei, eu suportei, mas eu estou de pé. Poderíamos aqui, irmão, citar muitos exemplos de homens de Deus, ao qual Deus permitiu as provações, mas para lhe ensinar. Pense aí em Abraão. Eita, homem de Deus que passou muitas provações. Abraão. E talvez a maior de todas
foi quando Deus lhe pediu o seu único filho Isaque. Que provação, irmão, que aflição, que luta, mas Deus estava lhe ensinando. Talvez aí com você também, meu irmão, Deus está permitindo esta provação, esta aflição, para lhe ensinar alguma coisa. No final desta pandemia, todos nós teremos uma lição de importância do agir de Deus na nossa vida. Todos nós teremos tantas bênçãos para compartilhar, tantas coisas que Deus quis nos ensinar. Então nós afirmamos com toda a segurança: as provações são para nos ensinar. É Deus nos ensinando. A perseverança visa nos levar à maturidade. Agora tem uma coisa, irmãos, que eu queria mostrar para você. Os crentes imaturos são sempre impacientes. Cuidado, meu amado irmão. A maturidade é muito importante, mas a imaturidade é justamente um sinal de impaciência. Uma pessoa impaciente geralmente é uma pessoa imatura, e a impaciência pode levar você a alguns resultados desagradáveis que não agrada ao Senhor. Vamos encerrar pensando no que Tiago entendia acerca de enfrentarmos as provações. Qual deve ser o motivo, qual deve ser o sentimento no coração daquele que passa por aflições? É isso que Tiago quer nos ensinar. Tiago quer nos ensinar nesses 4 versículos justamente isso. O que deve passar no meu coração, entender por que eu passo as provações, por que Deus permite que elas venham sobre a minha vida. E Tiago responde quando ele diz assim: tende por motivo de grande alegria passar por provações. Tiago está querendo nos ensinar, irmãos, que quando passarmos as provações, e quando passarmos as lutas, as aflições, não devemos murmurar, não devemos reclamar, irmãos, porque Deus vai mandar o socorro, meu irmão. Olha aí quantos estão desempregados, quantos perderam o emprego, mas Deus mandou aí o auxílio emergencial de R$600, e alguns recebendo R$1.200. Não é Deus que está fazendo isso? Porque os homens são maus. Então é Deus. Então Tiago quer nos ensinar isso. Não reclame, não murmure, não abra sua boca para falar contra Deus, mas pelo contrário, continue confiando no Senhor. Continue acreditando, meu irmão, porque Deus é Deus, porque Deus é o Senhor da sua vida, porque Deus é maior do que tudo, e que nada vai acontecer com você se Ele não permitir. As provações poderão vir, porque você é um ser humano, porque você é um pecador, porque você declara sua fé em Deus, porque você vai glorificar o nome de Deus através das provações. Mas tudo isso vai acontecer se Deus permitir. Se não permitir, nada poderá acontecer. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite, Pai. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, e te exaltamos acima de todas as coisas, Pai. E louvamos, ó Deus, porque as provações virão sobre as nossas vidas. Jesus deixou isso muito claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Senhor, nos ensina a ter bom ânimo, Senhor, no meio das aflições, no meio das provações, ó Pai. Que não murmuremos, que não reclamemos, Senhor, ó Deus, mas que glorifiquemos o teu nome, exaltemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor vai fazer por nós, vai agir em nosso favor, vai mover as águas e vai nos passar por cima delas para glorificar o teu nome. Senhor, pedimos pela tua igreja. Continua cuidando, Senhor, da tua igreja. Continua, Senhor, cuidando das tuas ovelhas. Continua cuidando, Senhor, do teu povo. Guardando, Senhor, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, meu Deus, do gafanhoto, do migrador. Senhor, cuida da tua igreja, Senhor. Ajuda aquele que está fraco,
fortalece ele, coloca de pé, para glorificar o teu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, já te louvamos, pedimos que a tua bênção, teu amor, teu cuidado seja com a tua igreja. Cuide, Senhor, de cada um de nós. Estamos na dispensação da tua graça, do teu grande amor, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.